dúvida, que eu leve a fé onde há ódio, que eu leve o amor onde há ofensa, que eu leve o perdão onde há discórdia, que eu leve a união onde houver erro, que eu leve a verdade onde houver desespero, que eu leve a esperança onde houver treva, que eu leve a luz onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Mestre, que eu não busque tanto ser consolado, mas consolar, ser compreendido, mas compreender, ser amado, mas amar porque é dando que se recebe é esquecendo, que se encontra é perdoando, que se encontra o perdão e é morrendo, que se ressuscita para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. La 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 la. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Boa noite, família Paulo de Tarso. Aqui estamos mais uma vez para assistirmos a palestra no nosso sábado. Agradecemos a Deus, nosso Pai Maior, agradecemos ao nosso Mestre Jesus, agradecemos a toda a espiritualidade amiga que nos auxilia. E agradecemos a essa tecnologia, né, que nos dá a oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que cada um em seu lar, cada um distante do outro. Vamos aos avisos iniciais. Então nós temos aí alguns lembretes, né? As cestas básicas continuam sendo extremamente necessárias, inúmeras famílias necessitando de alimento. Então aquele que puder doar 1 quilo de alimento será muito bem-vindo. Aquele que puder doar uma cesta básica será muito bem-vindo também, né? A casa continua aberta a novos sócios, aqueles que quiserem participar mais ativamente. Podem procurar tanto o pessoal da cesta básica quanto a quem se interessar ser sócio, procurar a Cleusa ou a Rita, que elas darão as explicações necessárias.
nós estamos também iniciando com um reforço escolar. E aí quem se interessar em ajudar ou quem se interessar em participar, procure a Isabel Melo, que ela está à frente desse trabalho. Bom, então, dados os avisos, nós vamos para o início da nossa atividade da noite de hoje. Nós vamos ter a leitura da página com o nosso companheiro Bento e a prece inicial com a nossa companheira Cleusa. Após, nós teremos a palestra com o tema Igrejismo no Centro Espírita, com o nosso companheiro Yuri Guerra, do Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Campos dos Goitacazes. Sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite a todos, do livro Fé, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Carlos Abacelli. Item 4, Deus não te faltará. Difícil é o caminho da elevação, Deus te guiará. Espinhos talvez te firam, Deus saberá curar-te. Desenganos surgirão, Deus se te fará reconforto. Incompreensões, por certo, virão sobre ti. Deus te fortalecerá para que as superes. Provações despontarão do cotidiano. Deus te apoiará a fim de que possas vencê-las. O desânimo te ameaçará. Deus te renovará as energias. É possível venhas a sofrer perdas de importância. Deus te enviará os recursos de que necessitas. Em algumas ocasiões, talvez caias, Deus te socorrerá para que te levantes. As crises da senda de aperfeiçoamento, muitas vezes, se multiplicarão em torno de teus passos. Confia, porém, no amparo de Deus, trabalha, serve e caminha. Deus não te faltará. Emmanuel. Querido Deus, amigo Jesus, aqui estamos mais uma noite para a nossa palestra, com esse nosso querido irmão Yuri, que ele possa trazer para nós todos os ensinamentos, que possa abrir os nossos corações, os nossos pensamentos, que nós possamos iniciar a nossa palestra sempre agradecendo a Deus e essa espiritualidade amiga. Que nós possamos estar ligados ao assunto que vai ser abordado na noite de hoje. Obrigado por tudo, queridos companheiros que aqui estão presentes junto conosco, através das suas vibrações e dos seus pensamentos. Que nós possamos ter uma noite de muita paz e muita harmonia. E assim nós possamos dizer que está iniciado a nossa palestra da noite de hoje. Graças a Deus. Olá, meus amigos do Grupo Espírito Paulo de Tarso. É sempre um prazer falar com vocês. Queria eu estar pessoalmente aí, mas a distância ainda é um fator que atrapalha bastante. Mas, por sorte, nós vivemos em tempos que a tecnologia nos aproxima, isso é muito bom. Tem seu aspecto negativo, porque é necessário, e que isso, muito embora isso não seja o escopo da palestra, mas é necessário que... Mas eu tenho que passar isso, eu passo quando eu faço, principalmente palestra online, né? Ou palestra gravada, que é o caso, mas é necessário que nós frequentemos a casa espírita. Isso daí, muitos de nós acabaram se acomodando em verificar a palestra simplesmente pelo YouTube, pelo Instagram e tal, mas é necessário que nós frequentemos a casa espírita, porque toda uma energia que existe lá nos auxilia, e também nós temos a obrigação de auxiliar ao próximo, que vai lá em busca de socorro. Se nós não somos a pessoa que está
precisando ser auxiliado, nós somos talvez o fator de modificação, de auxílio para o irmão, seja o encarnado, seja o desencarnado, que lá esteja buscando esse auxílio. Então, nós estamos num momento um pouco mais tranquilo com relação à pandemia, não é um momento de nós afrouxarmos as cordas, tanto assim, mas talvez seja um momento em que nós devamos começar a voltar a frequentar a casa espírita, porque muitos de nós estamos precisando e muitos de nós estamos podendo ser fatores de modificação, de doação para os nossos irmãos. E hoje o nosso tema é sobre coerência na casa espírita. E é um tema bem delicado. Eu confesso a vocês que fazer esse tema, falar sobre esse tema, principalmente numa palestra não presencial, é algo muito complexo, porque muitas vezes com a palestra presencial as pessoas veem o nuance do que a gente está falando, e numa palestra gravada, numa palestra não presencial, fica um pouco frio e às vezes as pessoas não compreendem com profundidade o que nós estamos passando. E aí, o que seria coerência na casa espírita? Eu costumo brincar e falar o seguinte, que eu vou fundar uma nova religião ou uma escola filosófica, que são os coerencistas. O que seria o coerencismo? O coerencismo, ele se pautaria por uma frase, na verdade, duas ideias principais. A primeira ideia é o seguinte, quase como um mantra, uma frase que a gente poderia adotar, que seria o seguinte: a única coerência do mundo é a incoerência do ser humano. E permita a Deus que essa minha incoerência não se transforme em hipocrisia. E aí, quando eu falo essa frase, eu vou explicar, a todo momento nós somos bem incoerentes. O ser humano, ele é bem incoerente. Eu não estou aqui para... Tem ideias que eu não domino e não tenho vergonha nenhuma de dizer. Não vou tratar dessa ideia porque simplesmente eu desconheço. E então eu vou falar um exemplo de incoerência de algo que eu não conheço. Então eu posso citar muito bem esse exemplo, porque eu não vou estar nem do lado A, nem do lado B, porque eu simplesmente desconheço. Não sou da área de educação. Não sou da área de educação, não sou militar, eu sou até policial, mas não sou policial militar. Então eu vou falar de um tema complexo, polêmico, mas que prova bem, mostra bem a nossa incoerência do dia a dia. Muitas pessoas são contrárias, só um exemplo, tá? Ainda não chegamos no escopo da palestra efetivamente. Muitas pessoas são contrárias à militarização no ensino, de escolas militarizadas. Para mim, eu não sei se isso é bom, para mim, eu não sei se isso é ruim. Não sou da área de educação, então não tenho como apitar se isso é bom ou se isso é ruim. Simplesmente a minha ignorância no assunto não me permite falar se isso é bom ou se isso é ruim. Então, muitas pessoas são contrárias a escolas militarizadas. Porém, quando seus filhos, porventura, conseguem passar no IME, no ITA, que são universidades militares, ficam felizes da vida. O sonho de umas pessoas dessa seria que seus filhos passassem numa universidade dessa, um IME, um ITA, um SpaceX, uma escola naval, que são escolas muito boas, são universidades, né, institutos universitários, né, muito bom, e militarizados. Mas aí não seria uma incoerência? Sim, de certa forma uma incoerência. Mas é uma hipocrisia? Não encaro como uma hipocrisia. Porque aqui você tem dois jogos de coerência nessa história. Primeiro, não, eu sou contrário à militarização do ensino. Mas não sou contrário do meu filho. Eu fico feliz para o meu filho passar no IME, no ITA. Porque, ao mesmo tempo que eu posso ser contrário à militarização do ensino, eu tenho consciência que são institutos muito bons. E eu ficaria feliz se meu filho passasse igualmente, eu ficaria igualmente feliz se ele passasse, por exemplo, na Unicamp,
numa USP, numa UFRJ, que são universidades igualmente boas, no IMPA, por exemplo, aí não seria nível superior, seria mais um mestrado e tal. Eu ficaria extremamente feliz se meu filho passasse numa universidade dessas, que não são militarizadas, mas são universidades boas. Então você tem uma incoerência, porém ela é neutralizada e não se torna uma hipocrisia, porque o que eu quero também, acima de tudo, é dar um bom ensino para o meu filho. E aí, quando o tema vem para a casa espírita, eu tenho que tomar muito cuidado, porque existem algumas incoerências que são alardeadas, são difundidas na casa espírita, e há que se ter cuidado, porque essas pessoas não estão sendo hipócritas. As pessoas, quando praticam essas incoerências na casa espírita, elas estão sendo simplesmente incoerentes, por conta da doutrina espírita, porque o espiritismo pode não ter começado como uma religião lá com Kardec, mas ainda na época de Kardec, ele aceita a ideia do espiritismo ser uma religião não dogmática, mas sim uma religião. Ele aceita essa ideia. Então, o espiritismo ele é uma religião. Aqui no Brasil, o espiritismo, principalmente aqui no Brasil, ele é uma religião, ele transformou-se numa religião formal. Quando eu falo formal, é legalista, com estatuto, com obrigatoriedades legais, enfim, com CNPJ. Ele transforma-se, sim, numa religião. E com cabeça, tronco e membro. E aí, eu trago aqui a pauta, Baila. Tem um filósofo, muito bom, um filósofo tal, por mais que eu vá falar agora um filósofo de YouTube, mas ele é um filósofo, professor universitário de USP, FGV, o cara é muito bom, que é o Pondé. Ele é muito bom, e ele falou algo sobre o espiritismo que é desagradável de se ouvir. Ele falou que é uma religião sem pé nem cabeça, que é uma religião sem graça, uma religião sem graça. E aí, quando você para pensar quais são as fontes que talvez o Pondé ele tenha sobre o espiritismo, ele é professor de religião, e por ser professor de religião eu digo que ele não deve ter estudado profundamente o espiritismo. Mas isso não é um contrassenso? Não é um contrassenso. Ele não deve ter estudado profundamente o espiritismo, porque normalmente professores de religiões de universidades grandes, eles estudam as religiões seculares. Então eles estudam o catolicismo, o judaísmo, o budismo, islamismo, o protestantismo, reforma protestante. Eles estudam mais essas religiões seculares, as histórias das religiões, e essas religiões mais modernas, e o espiritismo é uma religião relativamente moderna, eles não têm o mesmo grau de profundidade. E por que me motiva a achar que ele não tem esse grau de profundidade? Porque ele, falando do pior filme que ele já viu, foi O Nosso Lar. Então, talvez o embasamento dele sobre a doutrina espírita seja em um filme que, particularmente, eu também não gostei. Não tem problema nenhum, eu posso gostar. Adorei o livro, eu adoro o livro Nosso Lar. Não achei que o filme foi, mas nem se propôs. O livro falou que era inspirado no Nosso Lar, tanto é que tem coisas que não acontecem no livro e acontecem no filme. Também eu achei o filme, não achei o filme bom. E então ele, talvez a base de conhecimento do espiritismo para ele seja justamente um filme Nosso Lar que ele viu, seja alguma palestra que ele tenha visto, e nós estamos carentes de coerência doutrinária. E aqui começa efetivamente a nossa palestra. Você tem falado muito sobre pureza doutrinária. É muito falado de pureza doutrinária, e eu não gosto desse termo. Eu acho um termo não só pejorativo, como um termo que limita a doutrina. Porque se você falar em pureza doutrinária, você praticamente só vai aceitar Kardec. E mesmo Kardec, em Kardec, você vai encontrar contrassensos dentro de Kardec. Então, por que não? Mas você vai aceitar Leon Denis?
Não, de repente, se você quiser fazer uma leitura muito fechada em torno de Kardec, nem Leon Denis. Leon Denis tem um livro falado de socialismo e espiritismo, e Kardec, você tem passagens em que ele fala que há necessidade sim da acumulação de capital para que haja o progresso. Então você já comenta, não, mas só que Leon Denis no espiritismo, socialismo e espiritismo, ele fala de uma sociedade mais evoluída, ele vai além. Claro, eu não estou rejeitando Leon Denis, eu estou falando que se a pessoa quiser ser purista, simplesmente pureza doutrinária, vamos falar de pureza doutrinária, de repente nem Leon Denis você poderia adotar. Infelizmente hoje você tem pessoas que questionam até Chico Xavier, dizendo que ele não está dentro da pureza doutrinária. Só que essas pessoas, quando você as vem falando, elas estão com raiva, elas estão com muita raiva e falando de forma bem raivosa. Eu não me incomodo nada em falar. Sérgio Aleixo, esse sabe muito de Kardec, mas quando você ouvir falando de Chico Xavier, das obras dele, ele fala coisas até com sentido de que algumas coisas não tem eco dentro do que Kardec traz, mas ele faz uma leitura rasa. Desculpa, não sei, talvez esse vídeo chegue até o conhecimento dele, não sei. A gente não sabe onde um vídeo desse vai chegar, mas você tem uma leitura rasa. E o principal, ele é raivoso na hora de falar. Então, quando você pega uma pessoa que conhece Kardec, como Sérgio Aleixo, por exemplo, e diz que ele é favorável, ele falando até sobre a obra, como eu falei agora há pouco, espiritismo, socialismo e espiritismo de Leon Denis, e ele fala que ele é favorável sim, que faça-se uma revolução, e que ele não pegaria em armas, mas que ele aplaudiriam aqueles que pegam nas baionetas para fazer essa revolução. Pelo amor de Deus, a pessoa está mostrando uma raiva muito grande. Kardec até fala de soldados e guerras, mas Kardec ele contextualiza dentro de um conceito não raivoso. Então não sou favorável à defesa do purismo doutrinário, à pureza doutrinária, tal, porque senão você limita em tudo. Mas coerência doutrinária sou. E nós estamos faltando muito com a coerência doutrinária. Só que eu tenho que tomar muito cuidado para que o que eu fale não ofenda aquelas pessoas do que eu vou falar agora, porque essas pessoas não estão imbuídas de sentimentos menos nobres. Se você pegar a origem, e aqui hoje a palestra não é chegar e pegar a origem, remotar a origem de Lemarie, que esse sim talvez tenha feito, depois procura na internet quem é Lemarie no espiritismo, talvez Lemarie tenha feito isso com um intuito não tão nobre de embutir determinadas ideias que Kardec rejeitava textualmente. Mas as pessoas que falam hoje às casas espíritas, elas não estão imbuídas disso. Então, vamos começar a falar de algumas inconsistências doutrinárias. Você tem na doutrina espírita um catolicismo estrutural. Você tem na sociedade brasileira um catolicismo estrutural muito forte. Então, esse catolicismo, ele acaba se misturando muito com o espiritismo. Até porque uma origem do espiritismo no Brasil você tem muito forte com o Dr. Bezerra de Menezes. E o Dr. Bezerra de Menezes, ele aceita lá atrás, no século XIX, ele aceita determinadas ideias muito através de Rustang, depois também pesquisem que é Rustang, Jean-Baptiste Rustang, ele aceita determinadas ideias rustanguistas, onde o catolicismo estrutural ele está muito arraigado. Só que, vamos parar para uma coisa, você acha que ele aceita isso porque ele está fazendo isso de maldade? Não. Porque ele vem de família católica, ele vem de estrutura católica, e muitos desses conceitos são trazidos.
Só que nós já estamos evoluindo, nós temos que evoluir. E se nós não evoluirmos enquanto religião com cabeça, tronco e membro, que nós temos, quando a gente estuda o Espiritismo mesmo a fundo, a gente vê que ela é uma doutrina rica, ela é uma doutrina com cabeça, tronco e membro, porém, muitas vezes, ela acaba, de boa fé, pessoas falando coisas que contrariam, que são incoerentes com aquilo que Kardec nos traz. Então, vamos falar, já vamos tocar no principal ponto, que seria Maria. Maria, não resta a menor dúvida que é um espírito extremamente evoluído. E Maria não é evoluído porque ela tem a missão de trazer, porque ela trouxe Jesus. Ela tem a missão de trazer Jesus, da mesma forma que José. Eles têm a missão de trazer Jesus, eles são um casal missionário, foram unidos por uma missão de trazer Jesus, porque eles já são espíritos altamente evoluídos. A missão de Maria no plano espiritual, ela é belíssima, dito por diversas obras da missão de Maria, mas não precisavam nem essas obras estarem falando isso, porque só o fato dela ter trazido e ter levado essa missão dela de mãe de Jesus, José, pai de Jesus, com a grandeza que eles trouxeram, já nos mostra que eles são espíritos extremamente evoluídos. Você pode orar por Maria? Pode. Deve. Kardec fala isso. Isso não é incoerência doutrinária. Kardec fala, você não precisa necessariamente pedir intercessão direto a Deus. Você pode pedir diretamente intercessão a Deus, a Jesus, mas você pode pedir intercessão a espíritos iluminados que, se tiver um intuito positivo, bom, nobre, límpido dentro de você, essa intercessão chegará àqueles espíritos que têm condições de agir para a pessoa. Temos notícias que Maria, ela comanda uma legião, segundo o livro Memórias de um Suicida, ela comanda legiões de socorro justamente aos vales dos suicidas. E aí alguém pede para Dr. Bezerra de Menezes para interceder por algum parente que cometeu esse desatino, e esse pedido pode chegar até a Legião de Maria, que está apta ao grupo dela ir lá interceder por aquela pessoa, com oração, com um acalento, com um abraço, enfim. Então isso não é problema. O problema é quando você sobe numa tribuna espírita ou quando você conversa com alguém e no momento que você se diz representante de uma doutrina espírita, e todos nós somos representantes no momento que nós dizemos que somos espíritas, e fala a Maria, a nossa mãe virginal. Aí começa toda a confusão. E eu gostaria aqui que vocês não tomassem por mal para quem fala isso, porque eu sei que falam isso com todo amor. Mas Kardec, na Gênese, a última frase lá, a última observação na Gênese, no finalzinho, ele diz que Jesus foi gerado como todos os homens são gerados. Ou seja, o que ele precisava dizer estava muito claro. Jesus foi gerado através do sexo. Pronto, houve o sexo e ele foi gerado. Jesus, ele não é... Kardec, ele rejeita não só na Gênese, como também rejeita na Revista Espírita, a ideia do corpo fluídico de Jesus, do agênere, enfim, ele rejeita essas ideias e fala, não, Jesus foi homem, fez-se carne. Depois que ele desencarna, ele retorna, aí é uma outra discussão, mas ele fez-se carne, ele foi criança, ele cresceu, ele foi gerado. E quando a pessoa sobe numa tribuna e não contextualiza quando fala, porque você pode subir numa tribuna e falar minha mãezinha amada Maria, ótimo, perfeito, porque todos estão compreendendo que é uma mãe espiritual, que é algo de benéfico, ninguém está achando que você está subindo e falando que Maria é mãe de todos, mãe de Deus. Só que quando você sobe e fala a Virgem de Nazaré, você está contrariando o que Kardec nos traz. Então tudo bem, quero falar a Virgem de Nazaré? Contextualiza. Já existem textos, até de Kardec mesmo, que fala é considerada virgem porque enquanto espírito
ela vem, encarna aqui na Terra, já como um espírito, já na categoria de espírito puro, até onde a pureza permite, a ponto de sua encarnação aqui na Terra ser virginal, enquanto espírito. Mas aí você tem que contextualizar muito isso. Se você tem ciência disso, sem ficar buscando subterfúgios para tentar falar, não, ela é virgem por causa disso, por causa daquilo. Isso é um preceito católico. Para os evangélicos, alguns evangélicos católicos, isso é um preceito deles. Então, não há problema nenhum que eles falem, mas enquanto espírita nós temos que ter responsabilidade da coerência doutrinária. Porque senão vem o Pondé, o filósofo, e fala, é uma religião sem pé nem cabeça. Porque ele ouve um falar uma coisa, ouve outro falar outra. Houve essa confusão doutrinária do espiritismo com outras religiões e acaba criando uma grande imbróglio. Da mesma forma, como eu já ouvi essa frase, Jesus, o Cordeiro de Deus, que é colocado na cruz para levar os nossos pecados. Quem fala isso não sabe nem a origem disso normalmente. Fala isso imbuído de muito amor. Não tiro a menor dúvida. Não estou crucificando quem fala isso. Só que essa ideia do Cordeiro de Deus, que foi imolado na cruz para levar os nossos pecados, é uma ideia tipicamente católica, evangélica, porque eles pressupõem o pecado original de Adão e Eva, lá atrás. Algo que nós não cremos. Nós cremos em raças adâmicas, mas nós, alguns de nós, né, cremos em raças adâmicas, mas nós não cremos em Adão e Eva, jardim do Éden, que comeu o fruto da sabedoria, do bem e do mal, etc, etc e tal, entrou em pecado e precisa agora, cordeiro por quê? Porque quando os judeus vão lá, e depois da Páscoa judaica, tal, do faraó, do Eus, aí tem toda uma história, eles começam a sacrificar cordeiro naquele período da Páscoa. E Jesus, segundo essa interpretação de quem é evangélico, de quem é católico, Jesus, ele abona essa necessidade de você sacrificar um cordeiro para levar o pecado, tal. Ele veio para levar o pecado de nós. Não, por favor. Eu peço que o seguinte, porque quando você fala isso, você está dizendo que Jesus veio tirar o pecado de nós e que a gente não precisa fazer mais nada, que Jesus já tirou o pecado. Ou então, se você compreender um pouco mais da origem do Cordeiro de Deus que veio levar o pecado de nós, diz que Jesus é o Filho único de Deus, isso contraria tudo que Kardec vem mostrar. É de boa fé, mas contraria. Então nós temos que pensar muito bem no que nós vamos falar lá na tribuna, ou que nós vamos falar com o outro, para que não caia em descrédito. E aí, a gente tem uma outra função, que aí se bifurca. Porque nós temos, o Espiritismo é uma religião com médiuns. E muitos procuram o Espiritismo por conta da mediunidade, das manifestações. E acabam encontrando alguns locais em que você tem uma manifestação muito mais com o cunho umbandista, candomblessista, que está tranquilo, são religiões também que tem seu corpo, tem sua cabeça, corpo, membro, beleza. Mas você acaba trazendo também para dentro da doutrina espírita ideias oriundas, vindos dessa ideia inicial de uma religião mais de manifestações, como a Umbanda, como o Candomblé, que não há problema nenhum, e também acaba confundindo, e aí traz ideias de talismãs, traz ideias de trabalhos, traz ideias de vou desfazer trabalhos, vou fazer trabalhos, tal, etc, etc e tal. Aí você fala assim, Yuri, mas não há olho gordo, por exemplo? Mas você tem que contextualizar. E se você não contextualiza, você simplesmente pega ideias trazidas de outras religiões,
você deixa capenga o espiritismo. A ideia, sabe como se chama isso daí? Sintonia. Então, se um espírito que quer fazer mal a você, seu obsessor, alguém que quer ser seu obsessor, ou vampirizar simplesmente, encontra em você uma sintonia, aí sim, pronto, grudou aquela sintonia. E você pode ficar levando aquela ideia, sem contextualizar, lá nas tribunas. Então, cuidado, gente, com olho gordo. Cuidado, gente, com trabalhos. Se você não tiver a sintonia, se você já tiver feito sua reforma íntima, você consegue desatar esses nós. Então temos que ter muito cuidado na hora de falar lá na tribuna. Agora, eu vou ser sincero com vocês. Na minha casa, eu tenho uma imagem de São Francisco de Assis. Tem 3 imagens de São Francisco de Assis. Três imagens de São Francisco de Assis. Na porta da minha casa tem a espada de São Jorge, aroeira, Comigo Ninguém Pode, pimenteira, tem tudo isso. Eu tenho tudo isso na minha casa. De vez em quando eu tomo banho de boldo. Faço isso. Mas eu não digo que isso são práticas espíritas. Isso é a prática individual. Então vamos ver aqui, eu vou citar um exemplo. Citei eu, mas eu vou citar um exemplo muito mais claro. Chico Xavier. Chico Xavier, ele, pelo menos eu nunca vi nenhum tipo de pregação. Pregação é um termo mais utilizado para os evangélicos, né? Eu não vi nenhum tipo de palestra dele, discurso dele, falando sobre idolatria dos santos, até porque idolatria, Kardec, é claro, a espiritualidade é clara e condena a idolatria. Eu não vi Chico Xavier falando nada disso com relação à idolatria. Porém, na casa dele, você vê as imagens da casa dele, tinham diversas imagens de santos. No íntimo do seu ser, você pode crer. Sabe por que eu tenho São Francisco de Assis? Porque eu acho que a história de São Francisco de Assis é uma história belíssima. Eu acho que é algo que eu tenho que buscar para a minha vida. Eu tenho a espada de São Jorge, eu tenho a boldo ali e tal, porque isso pertence a mim interiormente. Só que eu não vou fazer palestra porque eu sei que isso em Kardec está escrito. Isso são instrumentos que eram necessários para que o nosso eu bárbaro, ou seja, lá atrás, antes da nossa evolução, que chegamos até hoje, nós precisávamos desses amuletos ou destas muletas para nos satisfazer. Então não tem como eu ficar pregando, e esse é o grande problema. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Você pode ter a sua ideia, beleza, mas se a sua ideia contraria ao que tem Kardec, não seja, tome muito cuidado para você não expô-la como se fossem ideias espíritas. E aí eu trago mais uma frase para a gente concluir, e vou explicar essa frase. A título de convivência, muitas vezes nós somos coniventes e acabamos sendo incoerentes. Então, a título de convivência com outras religiões, nós somos coniventes com as ideias de outras religiões. E conivência não é conivência para o mal, não. Pode ser conivência para o bem também. Nós somos coniventes com ideias estranhas ao espiritismo por conveniência. E muitas vezes, porque é tal história, você chega, você vai falar com alguém que vem já de uma matriz católica de muitos anos, e você quer falar com a pessoa, mas você não quer ofender o preceito daquela pessoa, ou você não quer se ofender, e você começa a aceitar virgindade de Maria. Você começa a aceitar que Jesus é o Filho único de Deus, que veio para tirar os pecados do mundo, etc, etc e tal. Não, isso nós temos que tomar cuidado, porque essa nossa incoerência, em algum momento, pode ser interpretado como hipocrisia, e pessoas de fora podem vir e começar a falar: que religião sem graça, porque ela não tem uma coerência doutrinária. Um exemplo de coerência doutrinária, umbral. Umbral não está no Kardec, não está em Kardec.
Não tem lugar nenhum dizendo a palavra umbral. Você tem em Kardec, no livro Céu e Inferno, ele aceitando a ideia de purgatório, a moda espírita, claro, mas muito similar à moda católica, por exemplo, a ideia de purgatório. E quando você vê André Luiz trazendo a ideia de umbral, se você pegar pureza doutrinária, você não vai aceitar umbral, porque Kardec não fala de umbral. Mas se você pegar coerência doutrinária, sim, ele está completamente coerente com a doutrina espírita. Coerente com a doutrina espírita. Então eu peço uma reflexão. Normalmente minhas palestras são muito mais para a gente chegar e tratar de assuntos de dores práticas, como aplacar dores práticas. Mas essa palestra hoje, ela está vindo para aplacar, fazer uma caridade muito importante, que é a caridade com a doutrina espírita. Peço para que aquelas pessoas que são devotos de Maria não se sintam ofendidos, continuem devotos de Maria, só que só tenham cuidado na hora de falar sobre Maria, com um espírito extremamente evoluído. Oro por Maria, peço por Maria, mas para tomar cuidado para não chegar a falar Maria, Mãe de Deus. Cuidado na hora de falar Maria, Virgem Santa. Muito cuidado na hora de você falar isso. Então, que tenhamos muito cuidado e que tenhamos caridade com nós, com o próximo e com a doutrina espírita. Muito obrigado. Hoje a palestra foi um pouco mais curtinha, porque se a gente se prolonga muito, pode acabar em determinados momentos se perdendo e podendo até ofender, e esse não é o nosso intuito. É simplesmente alertar as pessoas para não cometerem determinadas incoerências a título de convivência com outras religiões, incoerências, e ser conivente, ainda que positivo, com pensamentos extremamente positivos, mas sendo incoerentes com a doutrina espírita. Muito obrigado e paz a todos, tá bom? Agradecemos ao nosso companheiro Yuri pela palestra da noite de hoje, muito esclarecedora. Agradecemos a espiritualidade amiga, que com certeza auxiliou, para que tudo funcionasse de acordo. E lembramos que na próxima semana, no dia 7 de maio, nós teremos a palestra com o tema Maria, a Mãe de Jesus, com Juliana Bender, da Sociedade de Estudos Espíritas de Vitória da Conquista, a Bahia. Então, vamos nos programar para assistir também a esta palestra. Uma boa noite a todos, que tenhamos um bom final de semana. Serenidade sempre. Todo homem sábio é sereno. A serenidade é conquista que se consegue a esforço pessoal e passo a passo. Pequenos desafios que são superados. Irritação que se faz controlada. Desajustes emocionais corrigidos. Vontade bem direcionada. Ambição freada. São experiências para a aquisição da serenidade. Um espírito sereno já se encontrou consigo próprio, sabendo o que exatamente deseja da vida. A serenidade harmoniza, exteriorizando-se de forma agradável para os circunstantes. Inspira confiança, acalma e propõe afeição. O homem sereno já venceu grande parte da luta. Que nenhuma agressão exterior te perturbe, levando-te à irritação, ao desequilíbrio. Mantém-te sereno em todas as realizações. A tua paz é moeda arduamente conquistada, que não deves atirar fora por motivos irrelevantes. Os tesouros reais de alto valor são aqueles de ordem íntima, que ninguém toma, jamais se perdem e sempre seguem com a pessoa. Tua serenidade, tua gema preciosa. Diante de quem te enganou, traindo a tua confiança, o teu ideal, ou envolvendo-te em malquerença, mantém-te sereno. O enganador
é quem deve estar inquieto e não a sua vítima. Nunca te permitas demonstrar que foste atingido pelo petardo da maldade alheia. No teu círculo familiar ou social, sempre defrontarás com pessoas perturbadas, confusas e agressivas. Não te desgastes com elas, competindo nas faixas de desequilíbrio em que se fixam. Constitua em teste a tua paciência e serenidade. Assim, exercita-te com essas situações para mais seguro enfrentares as grandes, os difíceis testemunhos e provações do processo evolutivo, sempre, porém, com serenidade. No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco um portal de luz, o inovidável tecelão vai se encantar com a visão celeste, se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, te amo, pois tu és o meu vaso escolhido. necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Em Damasco no portal de o inovidável descer, o inovidável se encantar, sua visão celeste se curvar, ante o seu mestre se ofuscar, com a luz amiga entender a razão. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, Ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado a amar.
percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos os irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa.